Muito bem-vindo você ao H1L2, o seu podcast Falando Direito. Aqui comigo hoje, Dr. Lucas, minha amiga Ludivina Breguês, Elbert, o seu locutor dessa noite. Gente, vamos tratar de mais um assunto hoje interessante, polêmico e que está aí em xeque, as pessoas sempre estão perguntando, que é a questão do dano água que está sendo aí pago pela Renova, né? Bom, pelo menos pretendendo pagar, né? O que é isso? O que é isso? O que é o dano água? Luz Divina, para nós aí, o que é o dano? O dano água, doutor, é mais ou menos o seguinte, Elbert. Quando a lama chegou, né, em Governador Valadares e região, parou simplesmente o SAI, né, de captar a água do Rio Doce. Era impossível. E isso, nós ficamos vários dias sem água. Isso causou um desabastecimento geral na cidade. Então, as ações que nós temos hoje, muitas aderem o dano moral pelo desabastecimento da água. Foram dias de desabastecimento. Então, as pessoas se sentiram lesadas, procuraram os seus respectivos advogados e foram interpostas ações de dano moral pelo desabastecimento de água. Entendi. Então, quando chegou a questão aí dos rejeitos, da pluma de rejeitos da Lama da Samarco, as pessoas, elas começaram a procurar justiça, não foi isso? Isso. Sem saber o que fazer, né, elas começaram a procurar os seus advogados e, por sua vez, foram interpostas várias ações, tanto no juizado especial estadual, quanto na Justiça Comum Estadual. Ação de dano moral. O que é importante, né? O pessoal fala muito, ação dos 10 mil. A ação dos 10 mil seria... Sim, doutor. É interessante isso aí, Lucas. O que acontece? Quando interpuseram essas ações do desabastecimento, dano moral pelo desabastecimento, saíram algumas sentenças. E essas sentenças, as primeiras sentenças que foram proferidas, condenaram as empresas em R$10 mil. Então, por isso que ficou a ação do 10 mil, conhecido como 10 mil, porque as ações do desabastecimento, o juiz deram a sentença e condenaram em R$10 mil. Mas não foi só 10 mil. Teve juízes que condenou na Justiça Estadual em 5, e teve outras cidades, como eu posso dizer, Galileia, que o juiz lá, o doutor Polinário, ele condenou em 10 salários mínimos. Que devem ter outras regiões que eu não posso dizer, mas que talvez teve outros valores, certo? É o apelido, então, de ação dos 10 mil por causa disso. Isso, porque como eles viram as decisões de 10 mil, a pessoa sempre fala, eu estou naquela de 10 mil. Aquela de 10 mil é a pessoa que entrou com a ação, que houve sentença de 10 mil, né, mas ela não recebeu ainda e o processo está suspenso. Ou aquela que entrou com essa ação e não teve sentença ainda, mas ela já considera que ela está na de 10 mil, que ela está esperando a sentença dela ainda, entendeu? Foram quantas ações aqui, mais ou menos? Ela tem uma noção, assim, de quantidade de ações? Quantas foram? Elbert, hoje eu não tenho mais ou menos quantidade de ações que foram distribuídas. Eu acredito que hoje em andamento ainda deve ter umas 40 mil ações. Mas deve ter sido distribuído talvez umas 60 mil ações, porque algumas foram fazendo acordo e esses processos foram extintos, né? Agora, isso só em Valadares. Só em Valadares, né? Praticamente, tá? Arrisca um palpite de quantas ao longo do Rio todo? Muito difícil. Será que chegou nos 200? E se o interesse do público saber, a gente pode procurar fazer um geral e tá trazendo essa informação. Agora, uma outra dúvida que as pessoas sempre estão questionando aí, o que é a questão dos R$1.000 que as pessoas iam no escritório da Samarco lá, da Renova? Sim, assim que estouraram essas ações, que foram muitas ações judiciais propostas, a Renova, ela criou o PIM, que é o Programa de Indenização Mediada, onde a pessoa poderia ir lá na Renova e pegar R$1.000 por esse PIM, mesmo quem entrou com a ação e mesmo quem não entrou com a ação. Então, tem da ação que tinha ir lá e pegar os 1.000, ou que nem entrariam com a ação. Ocorre que eles pegavam esse 1.000 e eles assinavam um termo de quitação. Então, eles davam a quitação para a Renova, para a Vale, para a Samarco e BHP, dos danos de desabastecimento de água. Em outras palavras, assim, R$1.000 está bom para o problema, né? Isso. Sim, eles pegaram... eu lembro que foi mais ou menos no final do ano que começou a surgir essas propostas dos R$1.000 do PIN. Houve uma propaganda enorme em cima disso, carro de som e tudo.
as pessoas, né, como necessitada, às vezes a família inteira juntavam 5 da família, e o pai, que às vezes tinha 2, 3 filhos, pegava ali 1.000 dele, 1.000 da esposa, mais 2, 3 filhos, 4, 5 mil. Tinha diferença? Eu lembro que tinha menor, era um valor, alguma coisa assim? Sim. Idoso, mais de 60 anos, eu não lembro se era 65, 60 anos, mas eu acredito que era 60, pegava 1.100. E o menor de idade também se pagava 1.100. O restante era R$1.000. Ah, certo. E isso ainda vem surgindo, porque também parece que no curso dessas ações houveram vários recursos, parece que houve um valor fixado pela Justiça Estadual, e teve mais acordo a respeito disso? Sim, depois da renova do PIN, foi criado também, né, lá na 13 de maio, um tribunal, vamos dizer assim, na verdade, um anexo praticamente do juizado especial, onde lá tiveram, as ações continuaram a ocorrer, e lá tiveram audiências. E a Renova, lá nessas audiências, ela propunha o mesmo R$1.000 que ela propunha no PIN. Então, teve pessoas também que fizeram esse acordo de R$1.000 lá na 13 de maio. Então, ela recebia os R$1.000 e ela também dava quitação para as empresas. E esse é um acordo judicial. Isso, era um acordo judicial homologado pelo juiz. Saiu uma sentença de homologação. Foi administrativo. Isso. O PIN, vamos para o ouvinte entender, o PIN da Renova era um acordo extrajudicial e esse acordo feito lá na 13 de maio era um acordo judicial com homologação do MM juiz responsável por aquele processo. E também, agora há pouco, ano passado mais ou menos, a Renova passou, a Samarco, na verdade, nos processos que encontram-se ainda judicialmente, passou a fazer a proposta de R$1.700 para quem quisesse. Ligava-se para o advogado, geralmente o advogado da Samarco ligava, fazia essa proposta. E tiveram alguns clientes que também, por sua vez, quiseram aderir a esse acordo e fizeram um acordo de R$1.700. E aí o processo foram extintos também. Ah, tá. Agora, uma outra dúvida aqui. Quem não aceitou o acordo dos 1.000, quem entrou na justiça, mas não recebeu também aquele valor que era proposto lá, em que pé estão essas ações hoje? Não entendi, doutor. Quem não aceitou os R$1.000... Quem não aceitou os 1.000 do PIN e nem... Tá Isso. Entendi agora. Quem não aceitou os R$1.000, as ações continuam na justiça, porém, todas as ações estão hoje, atualmente, suspensas em razão do IRDR. O que é o IRDR? É um incidente de resolução de demandas repetitivas que foi interposto pelas empresas, Samarco, Vale e BHP, foi interposto no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Esse IRDR já teve o primeiro julgamento no Tribunal de Justiça e o tribunal entendeu, reuniu todas as ações, né, entendeu em reduzir o valor dessas ações, dessas indenizações, para R$2.000. Então, as decisões que foram tidas de 10.000, de 5.000 e de algumas, igual como eu disse em Galileia, de 10 salários mínimos, elas foram reduzidas pelo Tribunal de Justiça no IRDR para R$2.000. Em outras palavras, o que o tribunal definir nessa ação, nesse IRDR, vai valer para tudo. Sim, o IRDR, como é uma resolução de demandas repetitivas, ela vai valer para todas as demandas. Contudo, houve recurso desse IRDR. Então, os 2.000, por mais que foi definido no Tribunal de Justiça, no TJMG em Belo Horizonte, houve recurso para Brasília. E hoje nós temos recurso tanto no STJ, recurso especial, como recurso no STF, recurso extraordinário. Então, assim, quando julgar essas ações, aí acredito que o que ficar fixado vai ser o valor que as empresas vão ser obrigadas a pagar. Aí sim vai ser... As ações vai ter a mesma decisão final que vai ser decidida lá pelo Supremo. Se o Supremo ou o STJ não entender que anular esse IRDR, por exemplo, porque tem essa possibilidade, inclusive tem pedido disso, de anulação do IRDR, tendo em vista que existiram algumas, processualmente falando, algumas que não poderiam ter sido feitas. Por exemplo, suspendido a ação tanto tempo. Verdade, né? Isso, a gente, as partes alegam, as partes que representam os atingidos alegam algumas nulidades e pedem até, na verdade, a extinção do IRDR, a alegação de nulidade, e se isso ocorrer, pode ser que nem tenha decisão em cima válida. Aí volta a valer o que o juiz de primeira instância do juizado da Justiça Comum decidiu. Contudo, não se sabe o que vai ser julgado lá ainda. Lá pode fixar um valor mais alto, mais baixo. Para clarear um pouquinho para o ouvinte, gente, é o seguinte, existe o Código de Processo Civil e ele determina regras para
que o processo ele ande naquelas norminhas ali. E quando ou o judiciário ou, né, o próprio advogado deixa de cumprir uma regra dessa, acontece uma nulidade, uma falta grave, que ela pode ou anular o processo ou anular aquele ato determinado ali, e aí volta o processo a partir daquele ato. Que é o que está pedindo, né, para poder o RDR ser anulado por inteiro, porque me parece que a nulidade tem a ver com o próprio recebimento do IRDR. Sim, né? recebimento. Toda a discussão ali, né? Agora, a gente já vai tentar arrematar esse assunto aqui, é um assunto muito grande, a gente vê se, de repente, até em outro episódio a gente comenta mais sobre isso. Sobre a questão desse valor que está sendo falado aí na cidade a respeito dos R$38 mil do dano da água, que está sendo determinado o pagamento pelo juiz lá da 12ª Vara. Explica para mim, Ludivina. Foi muito bom entrar nesse assunto. Na verdade, o juiz da 12ª Vara, ele deu uma sentença determinando que todas as pessoas que ingressaram com a ação na justiça até 30 de abril de 2020, que é essa ação de dano moral pelo desabastecimento, que hoje está suspensa pelo RDR, todas as pessoas que ingressaram com a ação da Inglaterra e todas as pessoas que fizeram reclamação nos órgãos públicos na própria Renova até 30 de abril de 2020, que eles têm direito a receber o valor de R$2 mil por dia de desabastecimento. Na sentença, ele determina que quem vai dizer quantos dias ficou sem água vai ser o órgão competente, que em Valadares seria o SAI. Então, tem esse valor, que é 38 mil, mas, na verdade, não são 38 mil a decisão é R$2 mil por dia de desabastecimento. Então, assim, a Renova, por sua vez, já começou a receber esses pedidos, já está encaminhando e está processando. E vai começar agora a fazer as propostas de valores. Entendeu? Que acredita-se que em Valadares vai ser R$38 mil pelo desabastecimento. Mas nós temos outras cidades que foram menos dias. Então, a proposta vai ser um valor menor. Entendeu? Mas é somente no Novel. Na ação que continua suspensa lá, e continua guardando o Brasil. O pagamento dentro do Novel já teve? Desse dano água de 38 mil, ainda eu não posso dizer que eu não vi nenhum caso de pagamento realizado. Eu já vi proposta da Renova, proposta de esse valor de 38 mil de dano água para cliente. Então, assim, ainda não ouvi o pagamento. Inclusive, a gente faz esse compromisso aqui. Se houver o pagamento do primeiro valor, que seja... Firmar, né, a gente tem que fazer essa informação imediata para que as pessoas que têm interesse em aderir possam ter seu direito garantido e receber. Né? Agora, é importante trazer esse tipo de comprovação, porque tem muito zoom, tem muito mimimi. Que não sabe nem que pé que está, dando opinião como se fosse definitiva, e aquela conversinha de grupo de WhatsApp. Então, o bom da gente trazer essa informação desse jeito e trazer até a comprovação é para matar mesmo o fake news. Agora, uma outra dúvida, que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de como aderir a essa questão do dano da água aí, ok? Tem um prazo para isso, Ludivina? Sim. Essa adesão ao Novel, que nós estamos dizendo aqui, a pessoa tem que procurar o advogado dela, entendeu? O advogado vai fazer o requerimento junto ao Novel, que é uma plataforma, vamos dizer assim, para a pessoa entender, uma plataforma criada pela Renova. Tá? A princípio, o prazo para interpor essas ações na Renova, no portal, no Novel, era 31 de abril, né? 30 de abril, né? Desculpa. 30 de abril agora de 2022. Houve pedido de prorrogação de prazo e o juiz prorrogou por mais 60 dias. Então, o prazo seria até maio, junho. Entendeu? De 30 de abril para 30 de junho. 30 de junho. A princípio, é esse prazo que nós temos. Pode haver nova prorrogação? Pode. Mas, a princípio, que eu tenho hoje, o que tem de decisão para a 12ª Vara é o prazo até o final de junho. Passou desse prazo, quem entrou, quem não entrou, dançou. Se não houver prorrogação, se não houver outra decisão, né, doutor? Sim. Mas esperamos e torcemos para que o juiz prorrogue isso até mais, porque são muitos atingidos, como nós dizemos, quando nós falamos aqui, são muitas ações de estado especial. Então, para cadastrar todo mundo também no Novel, demora-se muito. Muito detalhe. Muitas perguntas que o juiz precisa dar uma definição, porque a gente entende uma coisa, entende outra. E outra coisa, às vezes você cadastra o cliente, junta um certo documento, a Renova exige outro documento. Então, isso muda a regra durante o jogo, né? Isso o andamento, do processo. A regra
O juiz que define como a Renova tem que fazer, abrir a plataforma, o prazo, tudo isso. Contudo, a Renova, às vezes, costuma exigir documentos e modifica, por exemplo. Às vezes ela quer um comprovante de um jeito e depois ela não aceita mais aquele comprovante. Ela segue, ela tem que seguir a matriz de dano dada pelo juiz. A última palavra é do juiz, então. A última palavra é do juiz. Às vezes, quando ela muda no meio do caminho, aí, vamos dizer assim, a história, a gente é necessário que se leve ao conhecimento do juiz e ele dá uma decisão. Porém, né, a gente está vendo que tem muitas decisões, o juiz está muito acumulado, então, assim, estão atrasando muito as decisões da 12ª vara. Aproveitou, né, que a gente ficou de dezembro até quase final de março, sem... O juiz ficou fora, né? Eu penso que atrasou esse pagamento do dano água, até é importante você ter tocado nesse assunto, Lucas. É isso, é o fato do juiz ter saído, né, ter sido promovido, né, para ir para Macapá, não é isso? Macapá. E o período que ele ficou fora era o período que talvez poderia ter andado rapidamente, né, esses processos, esses pagamentos do dano água, que é que a gente está tratando aqui, mas eles aproveitaram que eles foram fora e esses processos ficaram paralisados, eles não tiveram segmento. Então ele voltou agora, graças a Deus, né? E a gente acredita que agora, com a volta dele, a Renova vai dar um jeito de pagar o dano. Que Deus ouça, né? Vamos ver, Deus de osso, isso mesmo, né? Gente, é o seguinte, é um assunto extenso, muito grande, a gente vai tratar em outros episódios, mas de plano eu queria agradecer aqui você ouvinte que está nos ouvindo aí, prestigiando, sempre prezando pela boa informação e verdadeira. Vamos acabar com esse negócio de fake news, né, Lucas e Luz Divina? E a gente vai tratar de cada detalhe desse, na medida que os episódios foram sendo lançados aí, né? A gente vai trazer informação fresca para o ouvinte, fresca e verdadeira. Tudo certo? Isso, e quando a gente conseguir, né, fazer o apanhado e chegar no cenário atual, é bom avisar que a gente vai começar a trazer os acontecimentos à medida que eles já forem chegando aí de CIF, câmaras e apresentações aí para a pessoa saber que pé que está, né, o que está acontecendo, se já houve o julgamento de RDR, se já houve decisão da Inglaterra, a gente vai ficar trazendo assim. Vamos manter o máximo de informação, né, um jornalzinho, praticamente. Sim, né? Isso mesmo. É isso aí, gente. Então, agradecendo aí mais uma vez. Um abraço para você. E não perca o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço.